Glória a Deus. Boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, que alegria nós estarmos aqui nesta noite. Louva a Deus pela vida do apóstolo Rodrigo, por esta casa apostólica, por esta casa ministerial, por poder conhecer os amados irmãos. Realmente a gente já conversou muitas vezes pelo celular, WhatsApp, conversamos muito e não tinha tido esse privilégio ainda de estar pessoalmente juntos, mas de coração já me sinto muito, muito amado e grato ao Senhor pelos amados queridos, por estarmos aqui, em nome de Jesus. Minha esposa linda, preciosa, ficou em Bauru, hoje é dia de culto lá também, está tendo culto na nossa casa ministerial, e ela falou, vou ficar por aqui, né? Então geralmente eu saio com alguns fiéis escuteiros, e glória a Deus pela vida dos pastores que vieram comigo lá de Bauru, os pastores queridos, o pastor Jackson, o pastor Rafael e o pastor Leandro, homens de Deus, e além de ser pastores ali da casa ministerial, são irmãos, são amigos, são pessoas que caminham com a gente já há um bom tempo. E como eu sempre digo, eu não ando sozinho, não gosto de andar sozinho. Então geralmente eu vou e dá até briga às vezes, né? Porque tem que sair escondido agora assim, porque senão todo mundo quer ir, né? Todo mundo quer ir agora. Aí eu aviso um ou outro ali, né? E glória a Deus por isso, né? Mas que bom estarmos aqui em nome de Jesus, né? Em nome de Jesus, eu estou muito contente e muito alegre por esse privilégio. Amém, queridos? Eu quero partilhar com vocês uma palavra que o Senhor tem colocado ao meu coração. Como disse o apóstolo Rodrigo, a gente está ali em Bauru, trabalhando, servindo ao Senhor, fazendo de tudo para não atrapalhar Deus, e a gente ainda consegue atrapalhar, né? Meu maior desafio é não atrapalhar Deus, né? Então, estamos ali servindo, cooperando com os irmãos, ali na cidade de Bauru, também junto ao conselho de pastores na cidade, Compev, um conselho hoje que tem mais de 50 anos, estamos trabalhando ali junto aos pastores também, e Deus tem colocado ao nosso coração, né, algumas coisas que a gente quer poder partilhar um pouco, amém? Êxodo, capítulo 33 de Êxodo. Rapaz, mas eu fiquei bonito naquela foto que colocaram ali, né? Esse tal de como que chama mesmo? Photoshop, né? Essas coisas aí, Corel, essas coisas aí, rapaz, isso é de Deus, viu? Isso é de Deus. Êxodo 33, versículo 12. Vamos começar seguindo aqui. E algo que, começo do ano, na virada do ano, o Senhor trouxe essa palavra ao meu coração, sobre sua presença. E eu quero partilhar com você. Vamos lá. Versículo 12 diz assim: Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, fazes subir este povo, mas não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Disseste também, conheço-te pelo teu nome, e achaste graça aos meus olhos. E se eu achei graça aos teus olhos, rogo-te que agora me mostre os teus caminhos, para que eu te conheça, a fim de que ache graça aos teus olhos. Considera que esta nação é o teu povo. Respondeu-lhe o Senhor: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então Moisés lhe disse: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir deste lugar. Se a tua presença não for conosco, então não deixe nós sairmos deste lugar. Amém, querido? Deixa a tua Bíblia aberta um pouco aí. Eu, lendo a palavra do Senhor, a gente vai entender um pouquinho do contexto dessa história, desta passagem. Mas é interessante que lá em Êxodo capítulo 24, Deus chama Moisés ao monte. Deus diz a Moisés: Moisés, sobe ao monte, e eu quero falar contigo, eu quero conversar contigo. E só isso, irmãos, de fato já é algo extraordinário, algo maravilhoso, algo muito poderoso. Deus convidando Moisés, dizendo: eu quero conversar com você, eu quero passar a você algumas instruções,
eu quero passar a você algumas orientações. Moisés, então, ele entende a voz do Senhor, ele entende o chamado de Deus, e ele obedece. E ele, então, prepara o povo e diz: olha, vocês vão ficar aqui, me aguardem, porque nós vamos subir ao monte, o Senhor quer falar conosco. E Moisés, então, ele sobe ao monte, e ali ele fica aguardando o Senhor vir, e a Bíblia diz que por 6 dias, a glória do Senhor desceu sobre todo aquele monte, sobre todo aquele ambiente, e Moisés ficou aguardando Deus ali. Deus não chegou no primeiro dia e já disse: bem-vindo, seja bem-vindo. Deus colocou Moisés ali e fez Moisés ficar aguardando 6 dias, porque eu penso que esse processo dos 6 dias já era algo que Deus já estava trabalhando ao coração de Moisés e preparando Moisés para que ele pudesse receber tudo aquilo que Deus tinha preparado para ele, tudo aquilo que Deus queria transmitir através dele para o seu povo. Moisés era o homem escolhido para que pudesse então servir ao Senhor, libertar o seu povo, conduzir o teu povo. Deus estava ali querendo mostrar a Moisés daquilo que ele iria fazer. E Moisés então ele aguarda por aqueles 6 dias com aquela nuvem de glória tomando aquele ambiente todo. E no 7º dia então Moisés ouve a voz do Senhor dizendo: Moisés, agora eu quero que você entre. Agora eu quero que você acesse essa nuvem de glória. Agora eu quero que você entre neste ambiente de glória, porque eu vou falar contigo. No 7º dia, Moisés recebe então do Senhor essa instrução. E Moisés acessa aquele ambiente, aonde Deus iria manifestar a sua glória, onde Deus iria manifestar a sua vontade. Preste atenção, queridos, que a presença do Senhor é algo extraordinário, é algo maravilhoso, e é também algo santo. É algo também santo, porque Deus é santo, Deus é poderoso, Deus é soberano. Quando nós vamos falar dos atributos de Deus, nós podemos falar, e com certeza todos os atributos que vieram à nossa mente não é suficiente, porque nós nem conhecemos tantos atributos como o Senhor é: soberano, poderoso, grande, glorioso. Mas hoje eu quero falar a respeito desse atributo da sua santidade, porque Deus, Ele estava preparando aquele ambiente, porque em sua presença é santa. A Bíblia é muito clara ao dizer que sem santidade ninguém verá o Senhor. Ninguém vai poder se achegar à sua presença, ninguém vai poder caminhar, vai poder suportar. E Deus estava preparando Moisés naquele período. E quando Moisés entra no 7º dia, a Bíblia diz que ali Moisés, ele permanece por 40 dias e 40 noites naquele ambiente de glória. Irmãos, muitas vezes nós experimentamos, preste atenção, experimentamos alguns minutos, alguns momentos, talvez algumas horas, talvez alguns dias da presença do Senhor, e já ficamos extasiados, como diz Luiz Hermínio, chapados às vezes da glória do Senhor, porque a gente não suporta o peso da sua glória. E Moisés, ele permanece ali por 40 dias e 40 noites naquele monte, recebendo de Deus as suas instruções. Que experiência extraordinária e poderosa e maravilhosa, irmãos. Mas sabe o que me chama a atenção? É que o primeiro assunto lá em Êxodo 25 agora, o primeiro assunto que Deus vai tratar com Moisés, a primeira instrução que Deus vai dar a Moisés, além da sua santidade, além daquele preparo, para querer dizer para Moisés: não é de qualquer maneira que acessa a minha presença. Mas o primeiro assunto que Deus vem tratar com Moisés é a respeito de Moisés poder edificar um tabernáculo, edificar um altar ao Senhor, edificar um lugar aonde, ali, né? É aquilo ali que eu estou vendo? Um tabernáculo. Para Moisés edificar um tabernáculo, um lugar aonde as pessoas, aonde o povo iria poder acessar a Deus, aonde o povo poderia se preparar, se consagrar, oferecer o seu sacrifício, as suas ofertas, aonde o sacerdote iria então ter ali a purificação, e iria apresentar o povo, apresentar diante do Senhor as suas ofertas. A primeira instrução que Deus dá a Moisés: Moisés, prepara um lugar aonde eu possa
me relacionar e aonde o povo possa se relacionar comigo. Porque o propósito do Senhor desde o princípio, porque assim Ele fazia desde Adão. Quando todas as tardes Ele vinha para falar com Adão. O propósito do Senhor, o desejo de Deus, sempre foi se relacionar e fazer com que o homem tivesse acesso a Ele. E Deus tivesse acesso com o homem, porque é do agrado de Deus que o homem esteja em sua presença. É do agrado de Deus que o homem acesse a sua presença. Por quê? Porque Ele nos criou a sua imagem, a sua semelhança. Nós somos seres eternos, que estamos de passagem neste lugar, de passagem, mas com o nosso espírito sedento e clamando todos os dias pela presença poderosa de Deus, porque nós o aguardamos numa eternidade que a Bíblia diz que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nada nem chegou ao coração dos homens. É aquilo que Deus tem preparado para nós, um lugar na sua presença, que vai muito além de ruas de ouro, muros de cristais, que vai muito além de pedras preciosas, porque tudo isso é realmente extraordinário, mas a presença do Senhor é muito maior do que todas as coisas, é muito maior do que tudo. E Deus, Ele já, a primeira conversa com Moisés é: Moisés, eu quero que você prepare, eu vou dar instruções para você preparar um lugar aonde aonde a humanidade vai poder me acessar, e eles vão aprender, porque aquele tabernáculo, aquele lugar seria um lugar temporário, mas aonde Deus iria ensinar o povo sobre a sua santidade, sobre a sua pureza, sobre, o sacrifício, sobre a oferta, sobre a entrega, sobre estar preparado para acessar aquele lugar. Por isso os sacerdotes entravam em lugares que as pessoas não entravam, mas Deus estava querendo, desde já instruir o seu povo, dizer: eu quero que vocês desfrutem da minha presença. É o primeiro assunto que Deus fala com Moisés. A primeira coisa que você vai preparar é um tabernáculo, porque eu quero me relacionar, eu quero que as pessoas me conheçam, Moisés. Eu quero poder, ser achado, como a Bíblia diz, por aqueles que me procuram. Mas a Bíblia diz que passou alguns dias, e aquele povo que ficou lá embaixo no monte, com Arão, eles não tiveram paciência. E a Bíblia diz que passado alguns dias, eles começam a murmurar e reclamar, e vão até Arão dizendo: olha, com certeza aconteceu alguma coisa com Moisés. Esse tal de Moisés que nos trouxe aqui, com certeza já não está mais vivo. E nós precisamos que você tome uma providência. Nós precisamos que você nos faça algo, porque Moisés está demorando para voltar. Porque, irmãos, muitas vezes a gente não consegue entender o tempo de Deus. A Bíblia diz em Eclesiastes que há um tempo determinado para todas as coisas, mas Eclesiastes 8 também diz que dentro deste tempo existe um modo de Deus trabalhar. Existe um tempo e um modo para todas as coisas. O tempo é de Deus, a forma de trabalhar também é dele. A gente já tem dificuldade com o tempo, eu não sei vocês, mas para pessoas assim sanguíneas, hemorrágicas, coléricas, enfim, a gente quer tudo para ontem. A gente quer que, as coisas se resolvam para ontem. E muitas vezes, por conta dessa pressa, por conta dessa ansiedade, por conta daquilo que está dentro de nós, irmãos, como eu sempre digo, de verdade, eu vou dizer aqui, eu preciso dizer, senão eu não vou conseguir. Olha para o teu vizinho, é uma vez só que eu vou fazer isso. Olha para o teu vizinho, fala para o teu vizinho assim, fala assim: você não é tão bonzinho assim. Você não é esse anjinho bonitinho aqui. Eu tenho certeza que tem dias que você fala: por que Deus está demorando? Por que Deus não faz logo? Eu não tenho mais paciência de ir para o culto, eu não tenho mais paciência. Por que acontece com o irmão, com o ciclano, com o beltrano, com o fulano? Mas a minha promessa não vem logo. E a gente fica desesperado, porque a gente quer que Deus resolva no nosso tempo e do nosso jeito. Só que Deus não trabalha assim.
Entenda uma coisa: quanto mais pressa você tiver, mais tempo às vezes demora. Deus sabe o que está fazendo, irmãos. Por isso ele diz: não andei ansioso por coisa alguma. Descansa. Descansa, acalma teu coração, aquieta-te. Porque o povo começa a ficar desesperado, porque eles não têm Moisés. Eles queriam instruções, de repente eles começam a procurar alguma coisa para eles adorar, porque eles tinham essa necessidade de que resolvesse as coisas muito rápido. E muitas vezes o povo tem caminhado dessa forma. Eles não têm aguardado, sabe, as instruções de Deus, e querem resolver do teu jeito. Começam a procurar meios para que se resolva o problema, para que se resolva a situação. Mas não entendem que aquele momento é o momento que Deus está falando, e que Deus está dando instruções para realmente nos levar a lugares maiores. O povo então se desespera. Eles convencem Arão. Arão pega o ouro deles e coloca ali, e faz no buril, faz aquela imagem daquele bezerro de ouro. E agora, com aquela imagem de bezerro de ouro, aqueles homens começam a adorar, dizer: agora este aqui é o nosso Deus, e a partir de hoje a gente vai adorar Ele. E é tão interessante que Deus está lá falando com Moisés. Deus, na sua soberania, Ele diz para Moisés: Moisés, desce correndo, porque o teu povo, olha que interessante, Deus fala assim: Moisés, desce correndo, porque o teu povo, Deus já estava dizendo: isso aí não é meu povo não, é teu. Desce, porque o teu povo, esse povo que você trouxe até aqui, já está corrompido. Me admira muito como se corromperam rápido. Irmãos, e isso acontece nos dias de hoje. Como as pessoas não têm paciência, sabe? Eles querem resolver e da noite para o dia, no domingo é um crente que só Jesus, aleluia. Mas na segunda-feira ele está ali reclamando, murmurando, desesperado. Isso em Bauru acontece demais, demais. E Deus fala: Moisés, desce lá, porque o teu povo já está se corrompendo. E aí de repente Deus fala para Moisés: Moisés, vamos fazer o seguinte, sai da minha frente, e eu vou resolver o problema agora. Porque Deus é santo, amém, irmãos? E a sua santidade, irmãos, é poderosa. Deus já sabia que o povo estava com uma imagem lá. Deus já sabia que o povo estava ali, dizendo que aquela imagem era Deus deles. Deus diz para Moisés: Moisés, eu vou te fazer uma proposta. Sai da minha frente, e eu vou exterminar todo esse povo. Eu acabo com todos eles, Moisés, fica só eu e você, e a gente recomeça. Ô irmão, se Deus desse essa proposta para alguns líderes desses dias, é só nós dois? Nós. Vai passar o facão geral, Não pense em ninguém agora, irmão. É pecado. Deus fala para Moisés: Moisés, sai da minha frente. E é interessante, tem traduções que dizem, literalmente, Deus dizendo: Moisés, sai da minha frente. Porque Deus conhecia Moisés. A verdade, irmãos, é que Deus de fato não queria destruir o povo. O povo era dele. Mas Deus estava querendo olhar o coração de Moisés, e saber até onde Moisés estava disposto para liderar aquele povo debaixo da palavra, debaixo daquilo que Moisés estava aprendendo durante aqueles 40 dias. Porque Moisés, ele ficou numa escola que homem nenhum ficou, irmãos, 40 dias na presença do Senhor, daquele jeito, no monte, pegando fogo. E Moisés então se coloca à frente de Deus e diz: não faz isso não, Deus. Esse povo não é o meu, é o seu povo. Irmão, ninguém quer o povo rebelde. Deus, é seu. Esse povo é seu. E na verdade não fui eu que trouxe, foi o Senhor que trouxe. Sabe o que vão dizer, Deus? Vão dizer que o Senhor pegou o povo, tirou lá do Egito, trouxe para cá e não deu conta e matou eles aqui. E Moisés vai além. Preste atenção nisso. Algumas traduções diz que Moisés, dizendo com o Senhor, ele diz: Deus, se eu fosse o Senhor, eu se arrependeria disso que o Senhor está falando. Se arrepende disso. Você quer aceitar Jesus? Não. Você está muito bravo. Moisés diz: arrepende disso.
O arrependimento, irmãos, não diz respeito, sabe, a Deus errou, Deus está fazendo alguma coisa errada. Mas um retorno à origem, daquilo que o Senhor prometeu, da sua palavra, e a sua palavra, ela é fiel e permanece. A Bíblia é muito clara e diz que passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras, diz o Senhor, elas não vão passar. A palavra de Deus permanece para sempre. Moisés entendeu isso. Moisés não estava desafiando Deus. Moisés não estava colocando Deus na parede, dizendo, se arrepende, hein? Não, Moisés só estava entendendo. Moisés estava dizendo, eu entendi, eu já entendi o que o Senhor está fazendo. E sabe o que é interessante? A Bíblia diz que, alguns versículos diz que Deus então se arrepende do mal, daquilo que ele iria fazer. Ele diz, você entendeu bem, Moisés. Então vai lá e resolve o problema. Moisés desce. A Bíblia diz que quando Moisés chega lá, ele separa os levitas que ficaram do lado dele, do Senhor, e manda exterminar todos aqueles que estavam ali na idolatria, todos aqueles que haviam se corrompido. Olha que interessante. Deus fala para Moisés, Moisés, deixa eu matar todo mundo. Moisés se põe na frente e diz, não mata ninguém. Não faz isso. Mas quando Moisés chega lá embaixo, ele diz, Deus é santo, Deus é justo. A sua santidade não aceita pecado, não aceita idolatria. Vocês têm que entender. Então Moisés dá uma ordem, e a Bíblia diz que mais de 3.000 pessoas morrem naquele dia. Foram exterminados pais, filhos, crianças, mulheres, todo tipo, porque profanaram o altar do Senhor, porque profanaram da presença de Deus. E Moisés já havia entendido que a presença do Senhor não pode ser de qualquer maneira, não pode ser de qualquer jeito. Deus vê aquilo que Moisés faz, e Deus então vem mais uma vez e diz para Moisés, Moisés, você fez o que é correto, faz o seguinte agora, pega o povo, continua a caminhada, continua a jornada. Eles estavam rumo a uma terra que mana leite e mel, a promessa do Senhor. Deus é muito claro, irmãos, eu quero que você vá lá comigo agora, no capítulo 33, versículo 1, onde nós... 33, 1. Diz assim, disse mais o Senhor a Moisés, vai, sobe daqui tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, para a qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo, a tua descendência darei. Enviarei um anjo à tua frente e lançarei fora os cananeus, os amorreus, os erezeus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sobe para uma terra em que manam leite e mel, mas eu não subirei no meio de ti, porque és um povo obstinado, para que eu não o destrua no caminho. Versículo 4, ouvindo o povo essas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu os seus enfeites. Preste atenção. Deus chegou até Moisés e diz, Moisés, você resolveu o problema, era isso que tinha que fazer, pega o teu povo agora, pega o povo e continua a caminhada, levem eles ao destino, levem eles ao lugar que eu dei a eles como promessa. Eu vou enviar um anjo com vocês, eu enviarei um anjo com vocês, e todos os teus inimigos, todos os inimigos, heveus, egeus, jebuseus, todos os que estão escritos aqui, todos os teus inimigos serão exterminados. Pode ficar tranquilo que vocês vão alcançar a promessa. Todos os teus inimigos serão exterminados. Deus estava garantindo para eles vitória naquele tempo, naquela caminhada, naquela jornada. Mas o povo recebe essa palavra do Senhor como más notícias, porque o povo entendeu que Deus, embora estivesse falando, eu vou encaminhar um anjo à frente de vocês, Deus disse, mas a minha presença não irá com vocês. Irmãos, a Bíblia, quando fala sobre anjos, a Bíblia tem, enfim, do início ao fim, ela fala do poder de um anjo, da autoridade que Deus dá aos seus anjos. A Bíblia é muito clara em dizer que aos teus anjos Ele dará ordem ao nosso respeito para nos guardar, nos proteger. Os anjos do Senhor acampam ao redor de todos nós. Enfim, a Bíblia fala que um anjo
Quantas vezes a Bíblia não aponta isso? Que Deus enviava um anjo no meio do exército inimigo e Deus exterminava todo um exército inimigo. Deus acabava com todo mundo através de um anjo. E Deus agora está dizendo: eu mantenho a promessa para vocês. Eu vou mandar um anjo à frente de vocês. E pode ficar tranquilo que todos os teus inimigos vão ser derrotados. Mas eu não vou com vocês. E o povo começa a chorar, porque agora eles entenderam. Se Deus não for com a gente está perdido. Preste atenção, irmãos. Muitas vezes, a gente está caminhando na nossa jornada, na nossa vida, buscando as promessas de Deus, porque Deus tem promessas para as nossas vidas, amém? Amém. Deus fez promessas, a gente vai caminhando na nossa jornada. Deus vai dando vitória para nós no meio do caminho. Só que muitas vezes nós não estamos percebendo que estamos caminhando sem a presença dEle. E sem a presença de Deus, não dá para avançar. Mas sabe o que é mais interessante? Que Deus está dizendo: eu não vou no meio de vocês para eu não destruir vocês. Por quê? Porque o coração de vocês é um coração obstinado, é um coração duro. E se eu for no meio de vocês, vocês vão morrer. Por quê, irmãos? A luz, ela dissipa todas as trevas. Deus estava querendo trabalhar no coração daqueles homens, e embora Deus estivesse dando garantia para eles de uma vida vitoriosa, e preste atenção nisso, irmãos, nesses tempos que nós estamos vivendo, isso é muito perigoso. Existem muitas palavras de vitória, de conquistas. Deus vai te dar, Deus vai fazer, e Deus vai te levantar, e Deus vai dar ordem aos anjos, e Deus isso, aquilo e tudo mais. E as pessoas estão, é isso que eu quero, estão caminhando, estão avançando, estão vivendo, mas estão distantes da presença de Deus. E quantas vezes o Senhor não alertou isso aos seus profetas, dizendo: este povo que me adora com os seus lábios, pode levantar as mãos, pode pular, pode gritar, pode fazer o que for, mas estão distantes de mim. Tem uma passagem na Bíblia que me deixa assustado, em terror. É quando a Bíblia diz que muitos vão chegar diante do Senhor e vão dizer: Senhor, no teu nome, preste atenção nisso, no teu nome expulsamos os demônios, curamos os enfermos, fizemos coisas extraordinárias. Se você pegar a lista das coisas que vão ser apresentadas diante do Senhor, são tudo coisas boas, irmãos. São tudo obras boas. Curaram os enfermos, libertaram os cativos, ressuscitaram os mortos, fizeram coisas extraordinárias na terra. Coisas que talvez aos olhos naturais, uau, que coisa maravilhosa que está acontecendo naquele lugar. Só que Deus vai olhar para muitas dessas pessoas e vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, vós que praticais a iniquidade, eu não vos conheço. Por quê? Porque vocês fizeram todas essas coisas, vocês viveram uma jornada, vocês, conquistaram, vocês venceram, mas vocês se esqueceram da minha presença, vocês não fizeram questão da minha presença, vocês não fizeram questão da minha vida com vocês. Preste atenção, aqueles homens no caminho de Emaús, eles estavam caminhando com o dono da vida ao lado deles, com o soberano, com o Deus Todo-Poderoso. Sabe com que eles estavam preocupados? Com as promessas. Prometeram, falaram que ele ia vir, que ele ia fazer isso e fazer aquilo, e que ia revolucionar, e nada disso aconteceu, e agora está voltando aqui, caminho de Emaús, e Jesus do lado deles. E eles não conseguiam perceber a presença de Jesus, porque eles acostumaram a viver uma vida religiosa, de fazer as coisas, de alcançar as promessas, de viver as coisas, mas já não faziam mais questão da presença de Jesus. E quando Jesus então parte o pão, aí eles começam a entender, eles conseguem enxergar que aquele que estava do lado deles era Jesus. E a única preocupação deles era com as promessas. É da mesma forma nos tempos de hoje, quando as pessoas, elas querem vitória, querem bênçãos, querem isso, querem aquilo, e elas vêm a todo custo e fazem todas as coisas possíveis, mas elas não se dão conta de quem é Jesus, porque não importa se Jesus está ou não está, importa que eu receba a minha promessa.
Como nós louvamos aqui, importa que ele cresça. É verdade ou não é, gente? Ou seja, tudo que Jesus quer fazer é que a sua presença seja notada e que a gente compreenda que a gente precisa, sabe, deixar de ter um coração obstinado pelas coisas. Um coração obstinado é um coração teimoso, de uma pessoa dura. Um coração obstinado são pessoas, sabe, que não ouvem ninguém, não dão crédito para ninguém, não escuta ninguém, tem que ser do jeito dele, da forma dele, no tempo dele, só ele está certo. Tem que ser da forma dele, do jeito dele. E muitas vezes esse coração obstinado está nos afastando da presença de Deus. Por quê? Porque Deus quer fazer do jeito dele, da forma dele, mas a gente está ali com um coração tão duro, que a gente quer que Deus faça do nosso jeito. E Deus disse, esse povo tem um coração obstinado. Sabe, irmãos, preste atenção nisso, eu vou caminhar aqui para o fim, de verdade. A Bíblia fala sobre um homem chamado Saul. Deus escolhe Saul. Deus fala ao profeta Samuel, é este o homem que você vai ungir. Deus escolhe Saul ali, porque o povo estava clamando por um rei. Aí Deus vem até Samuel e diz, é aquele homem lá. Você vai separar ele, você vai ungir ele. Deus escolhe Saul para ser ungido. Saul, a Bíblia diz que ele é ungido pelo profeta Samuel, e ele sai daquele lugar. Depois de ser ungido, ele encontra os profetas no monte, ele profetiza. Ele é tomado pelo poder de Deus, ele profetiza. Mas é interessante que a Bíblia diz que quando Saul sai da presença do profeta, o seu coração já muda. O teu coração já mudou. E ele vai lá, enquanto os profetas, ele profetiza. Quando ele chega diante do povo, eu estou encurtando aqui, irmãos. Quando ele chega diante do povo, Saul, ele fala das coisas de Deus. Saul é o primeiro a dizer para o povo assim, ó, vocês têm que obedecer o Senhor, viu? Vocês têm que obedecer a Deus. Saul é o primeiro a exortar o povo e a dar instruções para o povo, dizendo, vocês têm que seguir Deus, nós não podemos deixar de ouvir a voz de Deus, povo. Só que no decorrer da caminhada, Saul vai demonstrando que o seu coração se tornou um coração obstinado, teimoso. E Saul agora, ele começa a receber as orientações de Deus, e aquele que ensinava, era o mesmo que não praticava. Ele dizia para o povo, vocês têm que obedecer a Deus. Deus dizia para ele, Saul, eu quero que você faça dessa forma. Uma das primeiras ordens que Deus dá a Saul é, vocês vão invadir lá o exército inimigo, vocês vão dar cabo a tudo e a todos, não fique ninguém vivo, extermine com tudo. Saul recebe a palavra de Deus, ele chega lá naquele exército inimigo, ele luta, ele batalha, mas aí ele começa a separar, aquela ovelha é boa, deixa aquela ovelha viva, aquele animal é o melhor, deixa aquilo lá melhor. Ele pega o rei que era para matar, ele fala, não, guarda o rei aqui, a gente vai fazer alguma coisa. Ele começa a tomar decisão sem obedecer a Deus. E sabe, irmãos, existe uma coisa muito interessante na Bíblia, que a palavra ouvir e obedecer é a mesma palavra. Ouvir e obedecer é a mesma palavra para Deus. Você ouve, obedece. Ouvir e obedecer é a mesma coisa para Deus. Deus disse para ele, Saul, eu quero que você faça assim. Ele ia lá e fazia do jeito dele. Sabe o que é mais interessante? Ele vai no decorrer da sua vida demonstrando que o seu coração não estava preocupado com aquilo que ele estava fazendo, porque para tudo ele tinha uma justificativa. Cuidado, irmãos, porque muitas vezes não está acontecendo alguma coisa na nossa vida, porque a gente sempre tem uma desculpa para tudo. Sabe, a gente vem para a igreja, a gente não consegue perceber, não consegue sentir a presença de Deus, e a gente começa a colocar também com aquele louvor, também com aquela palavra, também com aquele ar-condicionado, também com aquele ventilador, também com aquele calor, enfim, a gente começa a ter justificativa para tudo, pastor. E a gente não consegue perceber que na verdade é o nosso coração que está se tornando um coração obstinado. Um coração obstinado é um coração teimoso, irmãos. Nem vou perguntar se tem gente teimosa aqui. Nem pense em ninguém também, estamos falando de nós, tá?
Deus dizendo, eu quero que você faça isso, e preste atenção, irmãos. Quando Deus dá uma palavra para nós, Ele quer que a gente obedeça a sua voz. Não tem meio termo com Deus, irmãos. Como diz a Bíblia, sim, sim ou não, não. E o que passar disso? Procedência maligna. Você é de Deus ou você não é de Deus. Você não pode ficar morno, irmãos. Você já sabe o que a Bíblia diz a respeito do morno. E o morno, na verdade, não é aquele que está saindo do frio para ir para o quente, no meio do processo. O morno é aquele que estava quente, agora ele começa a descer para o frio. Aí ele se torna morno. E Deus não quer o morno. Deus não quer a pessoa uma hora sim, uma hora não. E Saul começou a dar indícios disso. Ele começa, sabe, a rejeitar tudo aquilo que Deus estava pedindo para ele fazer, por conta do seu coração obstinado. Até que chega um momento que Deus chama Samuel e diz, Samuel, chega. E a Bíblia traz uma palavra muito forte, quando diz respeito a Deus dizendo, a Bíblia é muito clara dizer, e Deus rejeitou Saul. É muito forte isso, irmãos. Agora Deus rejeitou Saul porque Deus odiava Saul? Não. Deus rejeitou Saul porque ele queria matar Saul? Não. Deus rejeitou Saul porque de repente ele olhou e falou, tem um outro ali, é mais bonito, Não, Deus não faz acepção de pessoas. Mas Deus agora estava rejeitando o coração de Saul por ser um coração obstinado. Um coração obstinado não caminha com Deus. Um coração obstinado não consegue desfrutar da presença de Deus. É por isso que às vezes a glória do Senhor desce, ela vem com força, e às vezes a gente vai ver algumas pessoas jogadas, literalmente ali jogadas diante da presença de Deus, e outras pessoas dizendo, eu não acredito nisso. Isso aí é coisa de homem. Isso é meninice. Mas aqueles que compreendem a presença do Senhor, irmãos, a primeira oportunidade, irmãos, é ele se jogar na presença de Jesus. Sabe, a nossa oração, irmãos, de verdade não é, Senhor, eu estou indo para a tua igreja, toca na minha vida hoje, não. Não, irmãos, a nossa oração tem que ver, Senhor, eu estou indo ali hoje, eu vou me jogar, Senhor, eu vou me acabar na tua presença, sabe, eu vou de verdade me gastar e me deixar ser gastado pela tua presença, porque eu quero estar na tua presença, Senhor. Só que Saul, ele está ali, e aí Deus diz, olha, por causa disso, a Bíblia diz que Samuel diz, olha, o Senhor está rasgando o teu reino a partir de hoje, Saul. Deus está rasgando porque você é um cara teimoso. Só que todas as vezes que o profeta falava com Saul, ao invés de Saul se arrepender, um coração obstinado tem uma tremenda dificuldade de arrependimento, irmãos. Ao invés de se arrepender, ele justificava, não, mas eu fiz isso por causa disso. Não, mas eu estou fazendo isso por causa desse jeito. Não, mas ele estava desculpas. E Deus então rejeita ele e tira dele o seu reinado, tira dele, sabe, a autoridade que Deus havia dado a ele. Mas preste atenção numa coisa, Deus rejeita o reinado de Saul, só que Saul continua trabalhando. Saul continua sendo rei com a coroa na cabeça, com o bracelete nas mãos. Saul continua dando ordem. Saul continua sendo respeitado, honrado. Saul continua fazendo todas as coisas normais. E aqui está um perigo de muitas vezes as pessoas estarem trabalhando, servindo e fazendo alguma coisa que eles pensam que é para Deus, mas sem a presença de Deus. A Bíblia diz lá em Romanos, eu acho que é capítulo 9, eu não sei, está na Bíblia, que os dons de Deus e o seu chamado é irrevogável para nós. Romanos 10, glória a Deus, obrigado pastor, mas estava na Bíblia aí, né? Os dons e o chamado do Senhor são irrevogáveis, Deus não tira. Deus separou ali Saul, tinha um chamado, tinha um dom sobre a vida dele. Deus não tirou, ele continuou fazendo. Só que Deus não quer que você continue servindo ele apenas com seus dons e talentos.
Ele quer que você desfrute da presença dEle, meu irmão. E a gente aprendeu a servir a Deus do nosso jeito. A gente aprendeu a fazer culto sem a presença dEle. A gente aprendeu a cantar e não precisa ter a presença dEle. Deus não quer apenas o teu dom, o teu serviço. Porque às vezes a gente pensa, não, mas eu estou na igreja, eu estou fazendo, estou trabalhando, eu estou aí servindo. Mas eu pergunto, e a presença de Deus? Quanto tempo o teu coração não queima mais, não arde mais? Porque você pode chegar na igreja 13h para o culto à noite, meu irmão. Você pode lavar a igreja, pode fazer tudo isso, é muito precioso, é muito valioso. E realmente isso é maravilhoso. Pode ficar tranquilo, que a Bíblia diz que o Senhor vai dar a você um galardão a respeito de tudo aquilo que você fez. Mas Ele não quer apenas o teu trabalho, Ele quer o teu coração. Ele não quer apenas o teu talento, Ele quer a tua vida. Ele quer de verdade o teu espírito quebrantado diante da presença dEle. E um espírito quebrantado diante do Senhor, Deus não rejeita. Ele vem com a sua presença. Preste atenção, Deus não fala assim, olha, quando você coloca a aplicar o teu dom até mim, eu vou receber. Não, Deus não fala isso. Mas é um espírito quebrantado, é um espírito diante do Senhor, rendido aos pés de Jesus. Ele não rejeita. Por quê? Porque Ele não quer apenas o teu trabalho, Ele quer a tua vida. Ele quer que você experimente na presença dEle. Ele quer que você, quando estiver limpando alguma coisa, fazendo qualquer coisa, você sinta a presença dEle. Você está ali limpando, lavando, Senhor, eu estou aqui, a presença dEle é com você. E aí você para de lavar, você para de limpar, e aí o Espírito vem, toma a tua vida, e você tem aquele momento na presença dEle. A pergunta é, quanto tempo você não desfruta desta presença poderosa dEle? Porque senão a gente vai continuar trabalhando pelos dons, pelos talentos, a gente vai continuar fazendo as coisas, a gente vai continuar indo para a igreja, a gente vai continuar servindo, a gente vai criar um monte de coisas. Mas Deus está querendo a gente pertinho dEle. Saul continuou fazendo tudo, mas estava distante de Deus. Mas tinha um homem chamado Davi, que quando ele percebe que as coisas ficam ruins, quando ele percebe que ele pisou na bola, a nossa humanidade, ele não vai até Deus justificar, ele não dá desculpa para Deus, mas ele vai lá e diz ao Senhor, Senhor, eu me arrependo, Jesus, eu me arrependo, Deus. Sabe, o Salmo 51, irmãos, é extraordinário. O Salmo 51, abre aí tua Bíblia, vamos ler uns versículos aqui. Eu já li a Bíblia, né, irmãos? Já li, né? Aleluia. Salmo 51, eu vou ler aqui, vamos ler aqui 12 versículos, amém? Diz assim, você já conhece o Salmo 51. Quando Davi comete o adultério com Batseba, ele é repreendido, amém? Você já sabe o contexto disso, mas olha aqui o que ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo o teu constante amor, segundo a tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, fiz o que é mal diante dos teus olhos, de modo que és justo quando falas e puro quando julgas. Certamente em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Certamente tu amas a verdade no íntimo, no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, regozijem-se os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Agora olha o versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. E não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Aleluia! Sabe, irmãos, Saul, quando ele pecou e Samuel repreendia ele pedia perdão para Samuel. Ele pedia perdão para o profeta. Eu pequei, Samuel, perdoa eu, mas vamos comigo, continua comigo, porque o coração dele estava distante de Deus.
Mas Davi, quando ele peca, ele reconhece, ele vai buscar a presença do Senhor, ele diz: Deus, vamos combinar o seguinte, agora eu estou na minha tradução. Senhor, quer tirar a coroa? Pode tirar. Quer tirar o bracelete? Pode tirar. As túnicas, as trajes de reis, pode arrancar tudo. Palácio, pode tirar tudo. Ouro, pode tirar tudo. Exércitos, tudo. Tudo que o Senhor me deu, o Senhor quer tirar tudo? Pode tirar tudo. Eu só vou te pedir uma coisa. Não retires o teu espírito. Não me lances fora da tua presença, ó Deus. Porque Davi sabia que ele não podia caminhar sem Deus. Preste atenção, querido. Nós não podemos caminhar sem Deus. Nós não podemos avançar sem Deus. Sabe, este culto de ativação, sabe, eu entendo que é de fato ativar da presença do Senhor em nossas vidas, porque nós temos um ano inteiro pela frente. Nós vamos ter muitas propostas, vamos ter muitos desafios, vamos ter muitas coisas a tomar decisões, a avançar. Mas de coração eu quero dizer para você: não faça nada se a presença dEle não for contigo. Se a presença dEle não for contigo, não faça nada. Mas se Ele estiver contigo, pode se preparar, irmãos, que esse ano vai ser extraordinário na tua vida, em nome de Jesus. Mas a presença dEle, Deus, eu vou tomar uma decisão, o Senhor vai comigo. Talvez no meio do caminho Deus vai estar bravo com você, porque você não é tão bonzinho assim. Lembre, Deus vai dizer: eu vou mandar um anjo. Não se contenta com anjo, não. Preste atenção, os anjos são do Senhor, administradores de Deus, para nos servir. Está tudo bem, está tudo em ordem. São seres celestiais dos céus. Mas o véu foi rasgado. Nós temos livre acesso a Ele. Eu preciso da presença dEle. Saul, ele continua a sua caminhada e ele tem uma morte trágica, porque ele vai consultar Deus e Deus não responde ele. Ele esqueceu Deus. Deus não respondia a ele. E ele mesmo disse, quando ele vai procurar aquela feiticeira, acho que lá em 1 Samuel 30, quando ele vai procurar aquela feiticeira, ele chega até ela e diz assim: ó, Deus não está nem me respondendo mais. Então eu preciso que alguém me resolva aqui o problema. Irmão, preste atenção. Eu penso que Deus estava dando oportunidade para Saul de todas as maneiras, para ele se arrepender. Mas ele insistiu até o fim. Ele se lança na espada no momento difícil, porque ele estava com o teu coração obstinado por tudo aquilo que ele queria fazer contra Davi. E tem uma morte trágica, irmãos. Agora, qual é o valor da presença de Deus? Quanto que eu pago pela presença de Deus? Eu não preciso pagar. Mas eu posso acessar essa presença dEle em qualquer lugar, pastor? Qualquer lugar. Eu penso que esse ano, irmãos, profeticamente falando, será um ano extraordinário para muitas pessoas, que não vão desfrutar apenas de bênçãos, de promessas, mas a presença de Deus na vida dele. Eu posso terminar o ano inteirinho, irmãos, sem ter ganhado nada dessa terra, mas eu não vou viver sem a presença dele, irmãos. Não tem aquele louvor que diz: tua presença vale mais do que o ouro, do que a prata, do que... Enfim, eu não sei cantar, irmãos. Me tiraram do louvor há muito tempo atrás. Nem pagando deixaram eu cantar. Mas, de verdade, foque em algo nesses dias, a buscar o Senhor. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus quer ser buscado por você. Ele, irmãos, Ele tem saudade. Ele tem saudade da tua vida na presença dEle.
Ele não tem saudade do teu trabalho, do teu serviço. Ele tem saudade da sua entrega. De quando você pegava a tua Bíblia de coração e pegava a tua Bíblia ali e ia ler. E você se derramava na presença dele. Eu sei que Deus está falando aos nossos corações. Deus quer isso, Ele quer isso de nós nesses dias. Ele quer, sabe, que a igreja dele desfrute da presença dele, irmãos. Ele quer que a igreja desfrute, sabe, apenas da presença dele. Porque tudo, a presença dele é suficiente para todas as coisas. Então eu quero que você se coloque de pé, por favor. Com a permissão do apóstolo, eu quero orar por vocês. Amém. Eu quero fazer um apelo. E eu já me coloco aqui como o primeiro a aceitar esse desafio. Porque esses dias eu tenho falado com Deus. Deus, não me lances fora da tua presença por nada, Deus. Eu sou teimoso, às vezes eu atrapalho. Deus, não me tira não. Eu quero poder queimar. Eu quero poder, sabe, manter a lenha no altar, porque o fogo vem. E a tua Bíblia, e a tua palavra diz que o fogo vai arder continuamente e não vai faltar fogo. Eu não quero viver minha vida, sabe, com aquela brasinha quase acabando. Quando está acabando o churrasco, fica aquelas brasinhas ali, quase, né, morrendo. Não, eu quero poder estar aceso, Senhor. Eu quero poder realmente desfrutar da tua presença. Eu quero realmente rasgar o meu coração. Eu quero te desafiar. Isso não tem nada a ver com a tua vida com Deus, porque essa vida é tua com Deus. Não diz respeito ao que eu penso, ao que o irmão do lado pensa. Não esquece isso. Mas diz respeito a você e Deus. Você que quer aceitar esse desafio de desfrutar mais da presença dEle, de se jogar na presença dEle, de se lançar aos pés dEle. Você tem saudade disso? Eu te convido a vir aqui à frente, em nome de Jesus. Eu te convido a você dar esse passo de fé e dizer: não, eu vou, Jesus. E não se importe se vem apenas você, porque às vezes é você. Também não fique esperando alguém vir para você vir. Mas você quer mais mesmo? Eu quero, Jesus.